Muito boa tarde ou bom dia a todos, dependendo de onde se encontram. Sejam bem-vindos ao nosso seminário virtual. Vou apenas partilhar o meu ecrã. Muito bem. Hoje nós vamos concentrar-nos no design de unidades de tratamento para a varíola M. Para que estes locais, estas instalações, adiram ao conceito e ao design que mais eficiente portanto, que de uma forma mais eficiente pode permitir o desempenho do vosso trabalho. Mas antes de começarmos, gostaria de dizer que esta formação virtual segue o código de conduta contra o assédio sexual. E só para vos dizer também que nós temos serviços de interpretação em inglês, francês e português. Basta apenas selecionarem o canal que lhes interessa. Se quiserem colocar alguma pergunta ou tiverem algum comentário, é só carregarem no ícone Q&A ou perguntas e respostas para qualquer questão. Se tiverem algum problema técnico, de ordem técnica ou de logística, etc., por favor, coloquem essa questão no bate-papo. Só para também vos dizer que esta sessão está a ser gravada e a vossa presença é consentimento de que podem ser gravados. Será um certificado de participação emitido através da Universidade do Novo México, no final da sessão, através de um link no chat. Este projeto é um projeto que recolhe informações, participação, perguntas e questões, comentários e também desenvolve vários inquéritos a pedido das várias instituições a quem interessem estas informações. Em termos de avaliação e para medirmos o nosso impacto e também aquilo que temos para vos oferecer, gostaríamos que preenchessem a nossa avaliação da série X525. É só terem que seguir o link. Portanto, temos entre nós uma vasta gama de oradores com vastos conhecimentos, tanto a nível da OMS como a nível do CDC, a nível do CDC. Temos a doutora Janet Dias, a doutora Camaras, o doutor Massina, a senhora Makamure, a Ana Silenzi e o senhor Zong Mamadou. Vamos tratar, como podem ver, de vários assuntos, como atualizações em termos do programa alargado de vacinação, a gestão de vários casos, em termos de despistagem e triagem. Assim também vamos tratar do WASH e também das várias recomendações que poderá no final da sessão aparecer e para assim vos apresentarmos. E depois vamos terminar com as palavras de encerramento, mas para já gostaria de dar as palavras ao Jamie, a palavra, perdão, ao Jamie Rylance. Ele está aqui em representação da doutora Janet Dias, que não pôde estar presente. Eu só gostaria de dizer que em termos daquilo que estamos a desenvolver, do trabalho que estamos a desenvolver a nível do CDC África, eu gostaria também de agradecer desde já ao projeto ECO, porque estão sempre a permitir que estes eventos podem realmente ser uma realidade, possam ser uma realidade. Gostaria também de agradecer desde já a vossa presença, que, portanto, estão aqui de muitos cantos de África e de certeza que vão ficar bem impressionados com o cariz dos nossos oradores. Vamos então, à medida que esta epidemia avança, nós vamos aprendendo e estamos a ver o que é que nós podemos fazer para melhorar o tratamento, a identificação e o tratamento daqueles que sofrem desta doença. Creio que também
à medida que formos avançando, vamos pensar também nos recursos que vos vamos poder disponibilizar. E, para além disso, nestes seminários, simplesmente queremos disseminar informações e conhecimentos e também providenciar orientações e apoio ah, para poderem desenvolver o vosso trabalho no terreno. Logicamente, que vamos partilhar tudo isso convosco. E também vamos ver exatamente como é que nós vamos conceber ou a passar ao design destas unidades de tratamento. Mas gostaria de vos dizer que todos estes aspectos em isolamento talvez não têm o efeito desejado e nós estamos numa fase de aprendizagem. Portanto, vamos realmente fazer com que esses recursos nos permitam manter um alinhamento e uma consistência. Alguns dos nossos oradores de hoje vão tratar destas questões e também nos vão dizer como é que a epidemia está a progredir e também como é que nós vamos também poder aplicar medidas de controlo eficazes, assim também como em termos de despistagem e triagem, como desenvolver o nosso trabalho da melhor forma, como realmente concebermos e montarmos estas instalações e melhorar os nossos sistemas, fazer com que sejam robustos e estáveis. E eu gostaria também de dizer que, com frequência, eh, n- nós temos sim, uma certa empatia por estarmos entre todos vós, amigos e até familiares. Mas agora, então, eu acho que o Patrick ou a Rashidato vão agora dar seguimento. Desejo-vos um ótimo dia e um bom trabalho. Muito obrigado, Jamie. Vamos então dar a palavra à doutora Rashidatu Kamara. Muito obrigada a todos, obrigado ao Patrick e obrigado ao Jamie. Eu sou então a Rashidato Kamara e vou falar convosco sobre realmente a situação, a atualização da situação da Mpox, ou da varíola M, no continente africano e dar-vos também uma atualização do programa alargado de vacinação. O que nós podemos ver aqui neste diapositivo é a situação de 2024 a 2025 e só nas primeiras semanas de 2025 é o que nós temos aqui. Então, os indicadores que eu quero que considerem são os casos suspeitos. Vemos um volume cumulativo de cerca de 118 mil casos e só em 2024 tínhamos 77 mil casos e nas últimas 6 semanas de 2025 registámos 18 mil casos. E em termos de suspeitas de morte, em 2024 e 2025 tivemos 1.709 e para 2024 apenas 1.377. E nas últimas 6 semanas, 153 mortes ou óbitos. Também gostaria que considerássemos também o CFR entre os suspeitos. No primeiro período, 1,5, em 2024 apenas 1,8 e nas últimas 6 semanas 0,8. Podemos também ver que nas últimas semanas se registrou um grande aumento. Temos cerca de 15 países com 14 casos e destes 5 estão, no últimos destes 5, estão a comunicar mortes ou óbitos.
Em termos da incidência de casos confirmados nos países em fase ativa, temos cerca de 93% dos casos confirmados em 3 países. Neste diapositivo temos a situação epidemiológica, a situação nos países de carga elevada, que são 9, e o que nós devemos compreender a partir daqui é que estes 3 países que têm registado um aumento nos casos, podemos ver que na RDC temos um aumento de casos desde isto já na última semana, e o mesmo se passa com a Uganda. Portanto, destes 9 de carga elevada, vemos também a Uganda e Serra Leoa, aliás, o Ruanda e a Serra Leoa. Aqui, para as mortes, ou para os óbitos semanais, também temos o Uganda e a RDC com uma maior proporção dos casos, como podem ver do lado direito. O Uganda, cerca de 30 óbitos, e a RDC com 20 óbitos em 2025. Estes países, então, estão categorizados em 3, portanto, são agrupados em 3 categorias, em termos de sustentabilidade de transmissão. Temos a República do Congo, temos o Congo, e depois Burundi, etc. A seguir temos a Libéria, Costa do Marfim, Serra Leoa, e depois na outra categoria temos o Sudão do Sul, África do Sul, Angola e Gana. Aqui nestes países da categoria 3 temos a Somália, a Etiópia, etc. E temos também países que estão em fase de controlo. São 7 deles. Isto também onde temos países onde temos um clado só ou 2 tipos de clados diferentes. Estes são os países, especificamente para os vários tipos de clados. Como podem ver, temos o 1A, 1B, temos Uganda, Burundi, Zimbábue, Libéria, etc. E depois temos o clado 2, temos a Guiné, temos Congo, para o clado 1, Camarões, depois a África do Sul. Portanto, podemos ver neste mapa, basicamente, o clado 1A em comparação ao clado 1B, que tem mais uma transmissão de ser humano para ser humano. Portanto, em resumo, eu queria dizer que o que é mais importante é não interpretarmos mal os casos que estão em declínio e considerar isso como um sinal de transmissão, da redução da transmissão, porque muitas das vezes há um colapso em termos de detecção e em termos de capacidades de vigilância. Então, o que é preciso enquanto região? Estamos ainda a melhorar a nossa capacidade em termos de recursos humanos, logística, investigação, e na linha da frente também precisamos de mais profissionais de saúde para podermos, então, um melhor controlo. E este foi o meu último diapositivo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rashidatu. Agora vou então ao Dr. John Massina para fazer a sua apresentação. Sr. John, tem a palavra. Senhor doutor. Muito obrigado, Patrick.
Boa tarde a todos. E muito obrigado à doutora por salientar os problemas na nossa região. Sobre a epidemia da varíola M. Vou então falar-vos da despistagem e triagem, portanto, na gestão dos casos da doença. E depois, logicamente, creio que os meus colegas irão dar um seguimento ou, digamos que uma suplementaridade àquilo que eu aqui apresentar. E daqui a pouco também irei falar também em nome dos nossos colegas que estão em Nairobi. Ora bem, com os objetivos desta sessão é delinear exatamente o que é despistagem, qual é a ferramenta padrão da OMS para a Mpox, o que é a triagem, também salientando a ferramenta padrão da OMS, e depois também vou falar-vos da ferramenta de diagnóstico diferencial. Basicamente, o que nos interessa é uma unidade que não só deve poder pôr doentes em isolamento, mas precisamos de uma unidade, portanto, de uma instalação que possa tratar desses doentes, protegendo os nossos funcionários, portanto, evitando a transmissão por contacto direto. E, portanto, vamos ter não só uma unidade para isolar os doentes, mas também uma unidade para tratar dos doentes que ali chegam. E isto seria através de um tratamento abrangente e concentrando também a questão da nutrição, da saúde mental e depois também concentrar-nos nos próprios doentes. Por outro lado, também temos que passar a uma avaliação mais sistemática dos doentes e a sua monitorização. Também em termos de ressuscitação, com fluidos orais e intravenosos para se manterem os doentes hidratados e também em termos de prevenção e tratamento das complicações, incluindo outras infecções através de lesões na pele cutâneas. Por outro lado, também devemos considerar uma terapêutica mais específica através de uma avaliação sistemática e da monitorização dos doentes. Portanto, estamos também numa situação em que este design das instalações é extremamente importante. Portanto, em termos destas clínicas ou destas instalações de cuidados de tratamento, o que é que se vai passar em termos de fluxo ou em termos de processamento dos doentes? Portanto, fazemos a triagem de casos suspeitos, depois faz-se uma triagem, uma avaliação clínica, faz depois o teste de diagnóstico e temos que considerar também a avaliação da gravidade da doença, portanto, o alto risco inclui as grávidas, as crianças menores de 5 anos e os imunocomprometidos. Por outro lado, também devemos saber identificar a doença um pouco mais leve, que é clinicamente estável, sem complicações, e outras avaliações também, em termos de medidas de prevenção e controle de infecções em casa dos doentes e um mecanismo de acompanhamento, porque pode ser até necessário ser utilizado diariamente.
Portanto, nesse aspecto, depois haverá mais uma outra avaliação para se confirmar os casos e depois tudo isto depende de todo este processo que é implementado a nível destas unidades. Mas é muito importante perceber isto e gerir de acordo, então, com as categorias e sabermos quem são suspeitos ou não. Não estamos só a isolar ou e tratar os doentes, mas sim que então queremos evitar mais infecção. E trabalhamos com as comunidades, também os médicos tradicionais e todas. Isto é muito importante. Como é que o fazemos? Utilizamos uma lista de perguntas para efeitos do rastreio, uma lista estruturada e temos então a ferramenta de rastreio com as perguntas, para conhecermos então os sintomas, se é agudo ou não, as idades e também para vermos, então, quais, são e como podemos, diferenciar, de outros sintomas. E para fazer o diagnóstico diferenciado, daqui, vamos então, seguir então a intervenção, os caminhos de intervenção, consoante seja uma infecção suspeita ou não suspeita, e para as suspeitas de Mpox, começamos logo o tratamento para as dores, a triagem também consoante os sintomas e depois também fazemos a triagem para saber se podem ser cuidados domiciliários ou se devem ser internados. E então temos perguntas de avaliação, tem sinais de prioridade e avaliamos. Primeiro identificamos-los a partir da triagem e depois avaliamos para saber quem precisa de cuidados urgentes e talvez e isso vai também reduzir a mortalidade e também vai ajudar a atribuir os recursos apropriados aos doentes. A, Tentamos conseguir a também triagem deve exatamente ser feita seguir imediatamente este e é processo e importante a ser mais podermos rápidos avaliar e fazermos uma diversos triagem que sintomas deve como o ser sistema sobretudo rápida, quando há sinais de respiratório, a emergência. forma em como Se não está há a sinais de respirar emergência, em e média, saber esta também as triagem leva precauções. cerca de 20 segundos. E então, quais são as precauções que devem ser tomadas? A equipa de saúde deve usar todo o equipamento de proteção pessoal e, como por exemplo, luvas, máscara e ter todo o cuidado possível com os olhos. Também temos equipamentos e suprimentos para se poder gerir a ressuscitação dos doentes em estado crítico. Também como podem ver, temos aqui a indicação da avaliação clínica dos casos que são confirmados depois de suspeitos. Vamos passar, portanto, por todos os sintomas e ver o que é que de que é que o doente se queixa. Portanto, então passamos desta forma a fazer uma triagem e encaminhar os doentes da forma adequada. Portanto, se o doente tiver todos os sintomas,
ou se não tiver, e, portanto, podem ser reencaminhados ou podem até ser mesmo encaminhados para casa. Muito bem. Então, nós sabemos que a triagem melhora a qualidade dos cuidados. Em termos de oportunidade, porque identificamos de uma forma logo inicial, precoce, as condições de emergência. E podemos também assegurar o transporte rápido dos pacientes para destinos de cuidados adequados, como, por exemplo, a unidade de isolamento e tratamento. Portanto, também melhoramos a eficiência, maximizamos e otimizamos a gestão, o tempo de gestão, e em toda a fase de emergência e em toda a unidade, todo o centro de emergência. E por outro lado também podemos garantir a equidade e combater assim o preconceito existente e até inconsciente através de critérios claros para a avaliação. E também vai melhorar o valor e o padrão dos cuidados de apoio, porque é extremamente crucial, de acordo com o PALM 007. Portanto, trata-se de uma otimização. E então, a avaliação clínica e a gestão de sinais de emergência é basicamente uma abordagem A, B, C, D, em inglês. Portanto, temos que avaliar, iniciar uma gestão em cada etapa e depois seguir em frente. Portanto, em primeiro lugar, tratamos das airways, ou portanto das vias respiratórias. Em português não é o A, mas temos que seguir esta ordem, e depois a respiração, depois a circulação e depois ver quais são as deficiências que existem em termos das funções do cérebro e da coluna. Depois dessa avaliação ABCD, há vários planos de cuidados e acompanhamento com base na gravidade da doença. Portanto, quais são as lesões? São mais de 100. Se é que a dor é intratável, há complicações em termos oculares, como há complicações em termos de encefalite, meningite ou qualquer outra doença. Há lesões complexas que interferem com a micção, lesões que interfiram com a respiração, com a deglutição, etc. E, portanto, temos que estabelecer um plano adequado de monitorização e reavaliação, frequentemente em casos graves, que necessitam de cuidados intensivos, e de 4 a 6 horas em casos moderados, portanto, 12 horas em casos menos graves. E, portanto, tem que ser feito um teste completo com amostras de lesões ou sangue, e também o teste de laboratório e outros testes diagnósticos, como palmalária e outras doenças locais. Agora eu queria falar das várias ferramentas que existem, ferramentas de diagnóstico. Como podem ver, vai dar-vos não só as instruções, mas também fotografias, como por exemplo a sífilis, da varicela, do molluscum contagiosum, de herpes simplex e do sarampo. Portanto, desta forma é mais fácil identificar essas lesões. Esta ferramenta pode facilitar o trabalho. Em conclusão, gostaria de reiterar que a triagem é a identificação de casos suspeitos para podermos isolar e tratar em vias de cuidados adequadas. E é uma avaliação rápida para tratamento baseado em cuidado, que seja sistemática e metódica. Lembrem-se de ABCDE. Portanto, daquelas várias fases que têm que ser seguidas. Portanto, e as medidas do IPC e o design da unidade de tratamento apoiam os resultados do tratamento dos doentes, a transmissão da doença, a comunidade e a proteção dos trabalhadores da saúde. Gostaria de então terminar aqui e então passar a palavra a Tendai Makamori, para nós vermos exatamente como é que estes centros, estas unidades de tratamento, então, são concebidas. Muito obrigada pela atenção dispensada. Aqui temos uma lista da literatura e são links muito úteis que podem consultar. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutor, pela apresentação que realmente salienta os aspectos que são importantes nesta despistagem e triagem dos doentes, para podermos identificar os casos e evitar assim a propagação da doença. Tendo em conta as várias medidas que nos vão poder permitir a gestão mais atempada e mais otimizada de todos os cuidados para se facultarem aos doentes. São todos aspectos que nós devemos considerar. E então agora vamos ouvir a Tendai, que nos vai falar do design destes centros. Muito obrigada e boa tarde, Dr. Cabre. Obrigada. Confirme, se faz favor, se pode visualizar o meu ecrã. Sim, parece que sim. Bom, então vou começar de onde terminou o Dr. Massina e vou falar sobre o IPC, ou Infecção, Prevenção e Controlo, e as devidas medidas para quebrar a cadeia de transmissão nos centros de tratamento e as políticas que podemos adotar nesses centros de tratamento. Vamos então descrever o modo de transmissão, que é muito importante para as intervenções de IPC, e depois também o processo de rastreio, o isolamento e as medidas que são necessárias para implementar o isolamento e cuidados dos doentes de MPAX, e depois também as normas do WASH que devem estar disponíveis. Agora, no IPC, ou a nível da infecção, prevenção e controlo, falamos sempre da cadeia de transmissão, dos modos de transmissão, e sabemos que também entra pelo trato respiratório, por lisões na pele, e em termos da transmissão, temos então a transmissão, pode ser através de mordidas ou arranhões, isso de animais pós-humanos, e depois temos a transmissão humano a humano, que é muito relevante nos centros de tratamento, sobretudo através das lesões na pele, fluidos corporais, e também a transmissão de cutículas, até quando a falamos na proximidade também dos doentes, e até transmissão vertical. Quanto aos fluidos corporais, também através de contacto durante as relações sexuais, e é preciso levar a cabo mais investigação para perceber o modo de transmissão através do sêmen e outros fluidos, e depois também temos a transmissão de vômitos, que é através do contacto indireto com os objetos contaminados, como o vestuário ou a roupa da cama, ou até equipamentos. E então fazemos o rastreio para identificar rapidamente os casos suspeitos. Isso deve ser feito à entrada de cada instalação, e se não houver então um ponto de rastreio, todos os trabalhadores, todos os profissionais de saúde devem estar à altura de o fazer um diagnóstico diferenciado, e o rastreio é muito importante em todos os pontos de contacto nas instalações de saúde, e depois isolamos os doentes em
numa sala, separada para protegê-los, dos outros, doentes. E depois há que notificar também as instalações, de saúde de acordo com os procedimentos locais e notificar também o IPC. Agora, no que toca ao IPC, é preciso então também ter uma área de rastreio e todos devem fazer objeto deste rastreio. Os trabalhadores de saúde, ah, todos que entram nessas instalações, ah, os pacientes, as visitas, seja quem for, e também nós aconselhamos que os trabalhadores de saúde adotem então um elevado nível de suspeita e depois há que também aderir às precauções padrão, como higiene das mãos e a ter então também temos a que assegurar uma distância de pelo menos 1 metro nas áreas, de espera, para que, haja pelo menos uma distância de 1 metro entre os doentes e depois é muito útil ter uma mesa no meio para que então se assegure essa distância de 1 metro entre o doente e, também o auxiliar de saúde. Portanto, vemos aqui o que temos, temos um termómetro infravermelho, temos a solução para a lavagem das mãos, e depois, se o doente for suspeito, devemos dar-lhes uma máscara e o auxiliar de saúde, consoante o risco, deve avaliar a necessidade relativamente ao EPI que devem utilizar. Quanto também ao utilizar na zona de rastreio, temos uma ferramenta e nesta zona de rastreio não é preciso muito EPI, mas o importante é que haja essa distância física entre, o profissional de saúde e também técnicas de distanciamento. Mas se for necessário, poderá ser necessário uma máscara médica para o profissional de saúde e também para os doentes suspeitos. Também, equipamentos de higiene da mão, porque o modo de transmissão é através, então, das mãos, na maioria, das vezes, e depois, então termos termómetros infravermelhos com, pilhas extras, se for necessário, e caixotes de lixo e acesso a equipamentos de limpeza e desinfecção. E neste diagrama nós, vemos então deve estar localizada esta zona de rastreio a uma distância da própria instalação, do próprio centro de saúde. E depois de fazermos o rastreio, fazemos o isolamento dos casos suspeitos e aí separamos as pessoas suspeitas ou confirmadas e devem estar isoladas em quartos individuais, de preferência com uma casa de banho e um duche separado também. E é importante também que, embora os doentes estejam isolados, nós só devemos agrupar os casos suspeitos se não houver quartos individuais e mesmo assim a uma distância de 1 metro, se possível. Quanto aos princípios do isolamento, é importante ao fazer a gestão dos doentes e evitar também as infecções, que é necessário então introduzir estas medidas para assegurar um ambiente de isolamento seguro.
Portanto, a colocação dos pacientes em quartos individuais com as suas próprias casas de banho e boa ventilação, e depois tem que haver planos para o transporte e movimento dos doentes. Ah, alguns centros não há zonas dedicadas, mas é preciso ter políticas para podermos transportar os doentes com segurança. E depois temos precauções a padrão baseadas na transmissão. Tem que haver sempre a higiene das mãos, os doentes também devem estar sempre informados e há que também ter normas do wash ou de água e saneamento e também gestão dos objetos constantes, dos esfregaços e ter também então líquidos de saneamento e de desinfecção suficientes. Estas precauções padrão são muito importantes porque todos os trabalhadores de saúde num centro devem aplicar estas medidas, portanto, a higiene das mãos e também equipamentos de proteção individual. A segurança dos objetos cortantes é importante e também a gestão das roupas da cama e das toalhas e limpeza e desinfecção dos equipamentos e instrumentos utilizados no doente. Agora, quanto à segurança dos objetos cortantes, é muito importante ao para os doentes de Mpox e a OMS tem algumas diretrizes. Também tem havido casos de exposição por parte dos profissionais de saúde devido à exposição a práticas pouco seguras, sobretudo no respeito aos objetos cortantes. Recomendamos também o esfregaço das lesões e depois temos a que seguir os passos para as injeções e a gestão dos objetos cortantes. Para além destas precauções padrão, a higiene das mãos que todos conhecemos, falamos também das precauções baseadas na transmissão, sobretudo ao lidarmos com o vírus do Mpox e como já discutimos nos modos de transmissão, falamos dos contactos, contacto direto, também transmissão por cutículas e, como tal, há que introduzir precauções contra transmissão por cutículos e por contactos, sobretudo por parte daqueles suspeitos de serem casos confirmados. E há que ter equipamentos dedicados e, se for possível, descartáveis, e se não for possível, esses equipamentos devem ser limpos e desinfetados entre cada doente. Não devemos utilizar o mesmo equipamento sem primeiro o limpar e desinfetar. E depois, para os EPIs, precisamos das máscaras médicas para proteger contra as cutículas, precisamos da proteção ocular, das luvas e das batas, e depois não usamos o mesmo EPI para múltiplos doentes. Nós recomendamos a mudança dos EPIs entre cada doente. Além disso, também quanto à limpeza e desinfecção na área de isolamento, que deve estar apropriadamente sinalizado
E depois, nos procedimentos, devemos fazê-los na sala de isolamento, e aqui recomendamos utilizar um respirador só com os procedimentos de aerossol. E depois os doentes devem cobrir as suas lesões se houver visitas ao trabalhador ou profissionais de saúde na sala ou no quarto. Os doentes também, bem, também é preciso evitar o movimento desnecessário de doentes isolados, e se for obrigatório, então é importante assegurar que as precauções baseadas na transmissão sejam mantidas e que as lesões sejam cobertas. E depois também observar também as normas relativas aos EPIs para evitar a transmissão desse modo. E então então os profissionais de saúde devem então lavar as mãos e depois então vestir a bata e colocar a máscara, se for preciso, a viseira também e as luvas. E é importante notar também que nós não recomendamos então ah, as coberturas do calçado, mas se for necessário, é preciso então mudar entre cada um dos doentes. Começamos pelo mais contaminado, que são as luvas, e depois a bata. Nós utilizamos para lavar as mãos uma solução apropriada e depois tiramos a máscara e fazemos a higiene das mãos novamente. A nível de isolamento e de triagem, há que também tirar com todo o cuidado, os EPIs e também assegurar uma higiene das mãos apropriada, recomendando-os também que haja zonas para os profissionais de saúde se vestirem e despirem também. E depois é preciso fazer a lavagem e desinfecção das superfícies, primeiro com detergente e água e depois com o desinfetante aprovado com pelo menos 0,05% de solução de cloro. Começa-se com sabão e água e depois o desinfetante. E também é importante vestir os EPIs apropriados, como sendo as batas, as máscaras, a proteção ocular e depois seguir os princípios da limpeza. Portanto, começas a limpar da área mais limpa para a área mais suja. Portanto, limpamos por último sempre as casas de banho, prestando atenção às superfícies com elevados níveis de toque ou de utilização, e podemos então aumentar a limpeza para 2 vezes por dia ou mais. A gestão também das roupas da cama e das toalhas, etc., como também as batas, devem ser lavadas apropriadamente com a água quente a mais de 70 graus e com detergente também. E os trabalhadores na zona de limpeza ou de lavagem das roupas da cama devem também adotar as devidas precauções e devem também estar dotados dos equipamentos de proteção individual necessários. Vou então a passar para alguns cenários
Trabalhamos na área de triagem e então já identificamos que o doente é suspeito de Mpox e temos que acompanhar o doente para a sala de tratamento. Que passos, a que medidas é que tomamos? Então, mantemos os EPIs que tínhamos vestidos, seguimos então a rota, o caminho designado para o quarto e depois então admitimos o doente, daí saímos do quarto e depois colocamos o novo EPI para atender ao próximo doente. O outro cenário, então, é que é preciso sairmos de uma sala para outra para fazer o tratamento, e aí que medidas é que tomamos? Há que despir os EPIs imediatamente, porque já terminamos o tratamento de um doente. Depois, então, antes de sair dessa sala ou desse quarto, fazemos a higiene das mãos e vestimos novos EPIs. E fazemos o tratamento novo doente e depois, ao sair da sala, temos então que tirar os EPIs que tínhamos vestidos e a lavar as mãos. Temos então uma avaliação de risco. É um doente 37, uma mulher de 37 anos, suspeita de sofrer de Mpox. A tarefa é realizar um exame físico, e há que então avaliar a probabilidade de exposição devido ao contacto próximo e toque físico da pele do paciente. Aqui a exposição é um risco. Temos então que aderir às precauções de contacto e de precauções quanto às cutículas. Há que primeiro vestir ou colocar os EPIs bem ajustados logo após a higiene das mãos. E primeiro, começando com a bata, a máscara médica, a proteção ocular e, por último, as luvas. Quando terminar, há que retirar os EPIs imediatamente e fazer a higienização das mãos. Há que fazer a limpeza e desinfecção frequente do quarto e o doente deve permanecer em isolamento, sem se misturar com os outros. E depois, quanto às visitas e aos cuidadores, é preciso ter atenção aqui também. Portanto, as visitas podem ser permitidas, mas devem ser informadas das práticas de EPI e da prática também da higienização das mãos. Como aqui nesta ilustração, as visitas devem ter uma máscara, devem vestir uma bata e luvas também. É preciso dar-lhes instruções sobre como se devem comportar enquanto estiverem com o doente e depois como remover as batas e as luvas. Quanto a todas as medidas de IPC, nós precisamos de água não só para lavar as mãos, mas para outros propósitos, para a limpeza das instalações, para lavar também as roupas, para as atividades médicas e até para cozinhar. E recomendamos que a unidade de saúde tenha um mínimo de 2 dias de água armazenada no local e que haja planos de emergência para fontes alternativas de água e uma fonte segura de água para que haja sempre o fornecimento seguro e adequado da água. Nós falamos sobre as latrinas dedicadas para efeito
muitos dos doentes em isolamento, e aí deve haver espaço suficiente para casas de banho móveis, se forem necessárias, e a latrina deve ser de fácil limpeza e que seja acessível às crianças, que estejam funcionais e que haja água e sabão a pelo menos a 5 metros de distância. Quanto à gestão dos resíduos, todos os fluidos corporais e resíduos sólidos dos doentes com mpox devem ser tratados como resíduos infecciosos, e a gestão e eliminação deve ser feita em conformidade com a regulamentação local para resíduos infecciosos. E se não houver a regulamentação local, então há umas orientações da OMS a esse respeito, e todos os processos devem ser seguidos para uma gestão apropriada dos resíduos. Quanto à gestão dos resíduos, devemos fazer então a separação do lixo, então cheirar, e depois gerá-lo, lixo infeccioso, e também os objetos cortantes com cores diferentes para cada um. O importante é que todos que lidam com este lixo devem também estar dotados dos EPIs apropriados, ou seja, as batas, as máscaras, as luvas, e também devem seguir os protocolos padrões para a eliminação dos resíduos. E depois também a gestão dos mantimentos é muito importante para assegurar que haja padrões de wash no local, ou de água e saneamento em quantidades suficientes, e os sistemas de gestão devem assegurar também que haja mantimentos suficientes e o fornecimento contínuo para os centros de tratamento. Também temos uma ferramenta de avaliação rápida para então podermos então conhecer as necessidades continuamente de EPI, e que haja orçamentos sempre para podermos fazer a compra de EPIs, que devem ser adquiridos em quantidades suficientes, porque temos que mudar os EPIs depois de tratar cada um dos EPIs. E depois também a prevenção e gerir a exposição dos profissionais de saúde, e aqui a OMS tem uma ferramenta a esse respeito, e nós nos webinars posteriores vamos fazer referência a esta ferramenta. Nos centros de tratamento, temos que seguir também as políticas nacionais quanto à prevenção de infecções ocupacionais, incluindo o rastreio e testagem do pessoal, e também aderir aos protocolos e às políticas de retorno seguro ao trabalho, de regresso seguro ao trabalho. Também deve haver políticas que permitam aos funcionários ficar em casa se não se sentirem bem, porque alguns profissionais de saúde também são contagiados com a mpox, e também deve incluir procedimentos para notificação e investigação de exposições e contactos com infecções por mpox suspeitas ou confirmadas. E aqui utilizamos a ferramenta de avaliação da OMS, e eu vou colocar então a hiperligação no chat para poderem consultar, e há que assegurar que os trabalhadores de saúde estejam vacinados
contra a varíola também e contra a Mpox. É importante quebrarmos esta cadeia de transmissão ao adotarmos estas precauções padrão, ao interagirmos com casos suspeitos e confirmados e assegurar que os centros de tratamento reúnem também todas as condições de prevenção e também para podermos implementar apropriadamente todas as intervenções de IPC. Muito obrigado, Jendai, por esta apresentação relativamente à infecção, prevenção e controlo. É muito importante assegurar que aderimos a todas estas medidas para mitigar também a transmissão e o contágio pelas doenças e depois como é que devemos também o que devemos fazer nestas instalações para tomar em consideração todas estas medidas para assegurar também maior resiliência, melhores cuidados e também melhores resultados. E para isso vamos entrar no desenho, na configuração destas unidades. Muito bom dia ou boa tarde. Eu agora vou então falar-vos dos princípios para os princípios-chave de projeto, configuração e funcionamento das instalações ou destas unidades sanitárias de tratamento. Gostaria de dizer que em fevereiro a OMS publicou este manual prático para a concepção, instalação e avaliação das instalações de saúde no contexto dos surtos da Mpox ou da varíola M. Então, os objetivos desta apresentação são exatamente, em certa parte, vos dizer como é que estas instalações deverão ser construídas, projetadas e construídas. Portanto, onde, quando e como é que então devem ser projetadas para que realmente possam ser eficazes. Tenho aqui graficamente os tipos de instalações. Temos na primeira parte onde se vai processar, onde deve-se processar a triagem e o isolamento temporário. Em segundo lugar, temos a unidade de tratamento em instalações que já existem. E depois, na terceira figura, temos um centro de tratamento apenas para a Mpox. Porque isto é possível, temos estes três tipos. Começando com a parte de triagem e isolamento temporário. Portanto, temos que salientar que todos os pontos de acesso ao sistema de saúde devem ter a capacidade de triagem para se garantir, então, a detecção precoce de casos suspeitos ou prováveis. Portanto, deve haver uma sala de isolamento temporário com uma casa de banho dedicada que deve estar disponível para os doentes com suspeita ou provável da doença ou probabilidade de ter a doença, portanto, suspeita ou probabilidade. E os doentes, então, aguardam aqui para serem encaminhados para o resto das instalações onde devem, então, depois ser seguidos. E só para dizer que nesta área deve haver um design que facilita a gestão de multidões, porque pode tornar-se numa situação bastante complexa, com inúmeros doentes naquela área.
Portanto, tem que haver um design que venha, um projeto que venha realmente dar-nos o espaço suficiente para evitarmos este congestionamento de doentes. Então, onde é que nós vamos então instalar esta triagem e este isolamento temporário? Onde deve ser à entrada de qualquer centro de saúde e deve estar estrategicamente localizado para que garantir que qualquer pessoa que tenha acesso ao estabelecimento seja submetido à triagem. E mais de uma estação de triagem pode ser necessária, portanto, mais de uma deve ser necessária, tudo depende das características dos vários pontos de entrada e das instalações já existentes ou não. Em estruturas temporárias, como por exemplo tendas, ou em salas ou espaços já existentes nas instalações existentes, portanto, isto pode ser tanto numa tenda ou nos vários espaços que existem nestas instalações. Ah, e quando é que deve ser instalado? Deve ser instalado assim que os primeiros casos forem identificados até ao final do curso, do surto, perdão. Aqui neste diapositivo vemos do que é que se trata. Portanto, esta secção de triagem e isolamento temporário. Portanto, é uma configuração básica caracterizada por tendas de 2 por 24 metros quadrados. E então temos que ter uma estação de triagem, temos que ter uma área de trabalho para o pessoal, temos que ter o espaço de isolamento temporário com as casas de banho, temos também locais para os doentes se vestirem e despirem, e depois também a entrada para a ambulância. Portanto, vê-se que há aqui uma clara orientação e as distâncias físicas também estão a ser asseguradas. Portanto, por outro lado, é importante também, quando selecionarmos estes locais para instalar estes centros ou estas unidades, tem que haver também acesso a fontes de água potável. Hum, Aqui temos a mesma configuração, só que aqui temos então uma ideia mais clara com a legenda. Aqui, como podem ver, temos o acesso e temos aqui no número 2 a parte onde se vai processar a triagem. E depois vemos que as outras áreas têm um acesso fácil e também a sala de isolamento temporário no número 5 está também afastada. É importante também que haja uma entrada separada e temos também nos números 6 os locais para suspeitos, portanto, para suspeitos de casos, e portanto temos então é a sala ou o quarto de isolamento. Agora vamos considerar as unidades que são especificamente para doentes, para tratamento, não é? De doentes com Mpox. Portanto, estas salas e os centros de tratamento são componentes críticos na resposta e para se poder gerir e cuidar com segurança dos doentes que são suspeitos ou confirmados. Portanto, as salas de tratamento, neste caso, são áreas que são designadas dentro das instalações de saúde existentes e vamos ter também que depender dos serviços que já existem também. Por exemplo, em áreas onde, por exemplo, lavanderias ou quaisquer outras áreas que possam ser partilhadas.
Os centros de tratamento, são instalações independentes e especializadas, mas, também construídas e projetadas apenas para doentes que estejam internados. E de qualquer forma, ah, é importante que haja um acesso, ah, e também deve haver uma ala, uma ala de tratamento e deve haver também, em termos das enfermarias, um acesso fácil a partir da principal instalação de saúde existente. Portanto, a estrutura baseia-se nos serviços de apoio das instalações de saúde existentes nas proximidades e facilmente acessíveis. Portanto, tem que haver também uma comunicação porque temos que garantir que haja um número suficiente de camas para a possível hospitalização de doentes. Aqui podemos ver exatamente, então, o que é que vamos fazer? Temos aqui nesta área, a área de tratamento, temos três enfermarias, digamos, diferentes, ou três salas diferentes, em que temos depois também uma parte para o pessoal, e então aqui é importante que os doentes suspeitos sejam hospitalizados em quartos separados, individuais, e quando não for possível, pode considerar-se então uma corte de doentes confirmados. Portanto, um conjunto, uma junção de vários doentes. E isto deve ser feito com base nas estratégias dos países e em termos de capacidade que existe a nível laboratorial. Portanto, a decisão de se incluir uma ala para estes doentes depende exatamente da estratégia dos países. Aqui temos também a representação do plano de tratamento e temos aqui, em primeiro lugar, temos uma tenda em termos do posto de enfermagem, depois temos um corredor, que é para o pessoal, e depois estamos perto dos quartos, dos compartimentos individuais, e cada um tem também uma entrada pela parte de trás, e cada enfermaria também tem também uma outra saída logo ali no topo. Agora consideramos então um centro, uma unidade para tratar Mpox, mas que não está dependente de outras instalações hospitalares, portanto é simplesmente um novo centro de tratamento para estes doentes. Portanto, onde é que vamos montar ou projetar, construir estes centros? Em locais que sejam suficientemente grandes para acomodar todas as funções, e é importante considerarmos alguns fatores, como por exemplo, a proximidade com as instalações de saúde existentes, a acessibilidade à eletricidade e à água, a acessibilidade por veículos e a disponibilidade de espaço para futuras expansões dessa tenda, não é? Dessa unidade. E devemos também não esquecer que estes centros são instalados quando necessário e de acordo com o plano do surto. Aqui temos a configuração básica, temos novamente a enfermaria de tratamento, não vou repetir, temos a entrada, onde temos então aqui, como pode ver, a estação de enfermagem. O que é novo aqui nesta configuração do centro de tratamento, que é independente,
é esta área que eu estou aqui a apontar. Esta é uma entrada para o pessoal, é uma zona do pessoal. Temos assim o seu vestiário, temos aqui, por exemplo, um escritório e aqui um espaço para outros serviços de apoio, como armazém, farmácia, etc. Aqui, em mais pormenor, temos aqui a verde, tudo isto em verde é do pessoal. Temos aqui um para os funcionários do sexo masculino, outros do sexo masculino, do outro lado. E também temos, por exemplo, uma farmácia, temos aqui uma lavandaria, área de resíduos e temos também nesta esquina uma morgue, e também a área de resíduos, como já disse. Mas a configuração e o fluxo, são os mesmos, que, os que referi há pouco. Os outros tipos, de uma forma geral, perguntam-me sempre se é melhor nós propormos novas instalações ou utilizar instalações que já existem. Bem, não há aqui nenhuma resposta certa, mas tudo é uma decisão que tem que ser tomada e com base no contexto local. De qualquer forma, eu tenho aqui uma lista de alguns princípios que vos podem ajudar a decidir. Portanto, de uma forma, quando nós aproveitamos instalações existentes, então talvez haja aqui uma melhor qualidade em termos de acessibilidade, em termos também de condições climáticas locais, talvez seja um local ideal, em termos de acesso à infraestrutura básica, como eletricidade, aquecimento, refrigeração, isto já tudo existe, e todos os equipamentos, tudo isto, e todas as funções vêm facilitar então o funcionamento do centro. No entanto, devemos considerar que se nós então tomarmos esta decisão, que isto talvez exija uma aceitação que seja mais morosa. Por outro lado, para criarmos novas instalações, então teremos também mais espaço, neste caso, será um espaço mais adaptado para acomodar um maior número de camas e garantir um aumento da capacidade de gestão. Haverá menos perturbação do sistema de saúde existente, menor probabilidade de interação entre doentes e outros pacientes ou doentes vulneráveis, e as novas instalações também são mais propensas a estar totalmente alinhadas com os princípios de design e também com os padrões de IPC e assim garantir o nível desejado de cuidados. Antes de terminar, gostaria de salientar alguns recursos, alguns deles. O primeiro, que é a ferramenta da OMS, que nos permite chegarmos a uma estimativa de todos os nossos artigos, produtos, mercadorias essenciais, com base nas informações que vamos inserindo. Portanto, com base no tipo, por exemplo, no tempo normal de hospitalização, portanto, em termos do número de doentes, etc. Portanto, tudo depende da dinâmica local. Esta ferramenta podem então ir à procura, tenho aqui o link e depois vão poder carregar. E finalmente, o último recurso é a Tecne, que é uma rede de arquitetos, engenheiros e projetistas e profissionais de saúde da OMS, que visa tornar as instalações e estruturas de saúde mais seguras para os trabalhadores e doentes e assim reduzir o risco das infecções adquiridas.
Portanto, isto já existe desde 2020 como parte da resposta à Covid-19 TECNE, que tem continuado a ser desenvolvida e é, assim, portanto, uma ferramenta fundamental em termos de resposta de logística em emergências de saúde. Muito obrigada e então agora dou a palavra ao meu colega Mamadou Zondo. E passo então ao Amadou, que vai dar alguns exemplos da aplicação deste princípio. Bom dia. Chamo-me Zongo Mamadou. Nós fomos destacados ao Burundi, que teve bastantes casos de Mpox, onde procuramos implementar alguma logística de saúde. Foi então uma boa experiência e esta seria uma boa oportunidade de partilhar as nossas experiências que serviram de exemplo para outros países. Passando em frente. Só para que tenham uma ideia, quanto ao número de casos, quando cheguei ao país eram cerca de 600, 700 casos. Quando saí, tínhamos cerca de 4.000 casos, com bastantes distritos afetados. Passando em frente. Enquanto profissional de logística de saúde, a nossa atividade então também passou por parcerias, coordenação, também a cadeia de fornecimentos e operações, mas aqui focamos-nos só na logística da área da saúde, que passa então pelo transporte e também o mapeamento dos centros de tratamento. Agora, o que é que nós fizemos? Antes de mais, quando chegámos no país, deparámos-nos com muitos desafios para poder prestar apoio aos centros de tratamento. Tivemos que começar com o mapeamento das instalações de saúde para o tratamento do Mpox, dando prioridade para as áreas afetadas, melhorando então o que estava disponível, trabalhando com outros parceiros, como a Unicef, para que fossem então prestados alguns apoios, mas nós vamos então focalizar naquilo que foi feito do lado da OMS. Quanto à ferramenta do mapeamento dos centros de tratamento, no início não tínhamos qualquer visibilidade quanto aos centros de tratamento, não sabíamos onde estavam localizados, não tínhamos qualquer informação. Nós então desenvolvemos esta ferramenta para identificar todos os centros de tratamento, com o número de camas ou de macas, as capacidades, quem era o encarregado, a organização que geria esses centros, todas as informações importantes, colocámo-las nesta ferramenta e cada então instalação de saúde teve que preencher esta ferramenta para termos o melhor conhecimento do que existia no país.
e de todos os centros de tratamento. Também ajudou-nos a ter também uma boa visibilidade da taxa de ocupação das macas e e das instalações. Também esta informação era partilhada com regularidade para sabermos também para que centro poderíamos transferir os doentes. Identificar também as lacunas e para a notificação dessas lacunas. Passando em frente. Agora, o que é que fez a OMS? O que vemos aqui é uma das áreas afetadas em Bunjuburi, distrito de Canberra. No distrito havia um centro de tratamento só com 9 macas ou camas, com muitos casos, as pessoas estavam deitadas no chão, todos os doentes estavam misturados e que não era. E então a contaminação nestes centros de saúde era bastante elevada. Isso já não para falar das condições, das fracas condições do WASH e de IPC. Nós depois obtivemos o financiamento para desenvolver um centro de tratamento a cerca de 500 metros daqui. Tínhamos aqui na esquerda desta gravura, temos então um edifício e o distrito então pediu a que fizéssemos algo com esse edifício. A primeira coisa que fizemos foi fazer uma visita ao local para nos inteirarmos em relação à situação e à localidade também. E quero aproveitar para agradecer à Ana, porque trabalhamos em estreita ligação para desenvolver este centro de tratamento. Partilhamos toda esta informação com a unidade técnica, onde ela trabalha na sede, e daí então desenvolvemos os planos conforme na gravura à direita, em cima. Portanto, com uma capacidade de 40 macas para casos confirmados e 10 macas para casos suspeitos. Isto demorou cerca de 10 dias a construir este centro de tratamento. Também tínhamos uma zona para o pessoal, uma zona de encontro ou de reunião, uma zona para os casos suspeitos com o devido fluxo. Também aumentamos o número de macas de 9 para 60 e tínhamos também enfermarias distintas para os casos separados. Não era suficiente, mas mesmo assim ajudou. E depois também facilidades para IPC e WASH. Portanto, só para vos. Temos aqui a cerimónia de abertura com o Ministério da Saúde também. Temos aqui um outro centro de tratamento em Camingo, outro distrito afetado no Hospital Militar. Possuíam um centro de tratamento com 10 macas e deparámonos com a mesma situação que anteriormente. Aqui era um pouco melhor já, mas não era suficiente para fazer a contenção da maioria dos doentes. Foi-nos solicitado o desenvolvimento desta instalação
à esquerda, e para construir mais rapidamente possível, nós então optamos por tendas, portanto, algo temporário, uma unidade temporária. Tentamos então fazer a articulação com a unidade existente ao seguir o fluxo apropriado, conforme então a planta à direita, no topo. E então podemos comparar o antes e o depois. Estava equipado com macas, com todas as comodidades, casas de banho para o pessoal, para os doentes e também tudo quanto era necessário para efeitos do WASH e de IPC. Aqui temos o centro de tratamento em Moinga, fora de Bujumbura, com muitos casos também, mas a mesma situação. Fizemos a avaliação, nós obtivemos todas as informações, trabalhamos com a equipa técnica, elaboramos a planta e vemos então da parte direita a planta que foi proposta. Havia uma capacidade de 6 camas e nós decidimos então construir um edifício semi-temporário com folhas metálicas e também madeira porque o chão era de betão, era muito difícil de limpar, nós então colocámos cimento de boa qualidade para podermos lavá-lo melhor. Utilizámos também contraplacado para a construção. Havia então macas para 6 casos suspeitos e 40 casos confirmados e, portanto, aqui podemos visualizar o que fizemos. Bom, como sabem, nós somos destacados por um determinado período ou prazo. Não podemos sair devido à falta de capacidades e então aproveitamos essa oportunidade para trabalhar em estreita ligação com o Ministério da Saúde e também houve ações de formação com os membros do pessoal sobre o fluxo a seguir, como também as instalações de IPC. E pedimos aos militares também que nos ajudassem para saber erguer as tendas e a desmontagem das mesmas também. E fizemos isso então com a equipa no terreno. E também prestamos apoio à gestão de resíduos e a gestão dos resíduos e a eliminação dos mesmos. Eis o que eu queria partilhar convosco quanto à nossa experiência para prestar apoio ao país. É tudo. Obrigada. Muito obrigada, foram apresentações muito enriquecedoras. Vejo muitas pessoas a gostar. E eu acho que agora vamos a passar muito rapidamente às perguntas dos participantes.
Aos membros do painel, queria pedir que entrem então no chat para podermos ler as perguntas e responder às mesmas. Já demos resposta a algumas e quanto a outras, vou pedir aos membros do painel que possam então ajudar-nos a responder. Vou passar a uma pergunta à equipa do OCE. Portanto, algum raio em que os centros de rastreio e triagem devem estar instalados? Talvez a Ana queira responder. Portanto, eu creio que não há nenhum requisito em termos de extensão. Portanto, temos é que saber se existem estes espaços. Portanto, é muito importante localizarmos, identificarmos e que seja muito perto à entrada principal da instalação hospitalar que já existir. Talvez ao portão principal, portanto, tem que ser mesmo à porta principal. Ou pode ser, sei lá, à entrada do prédio, mas temos que tomar em conta que se nós tivermos mais do que uma entrada, então temos que instalar mais de uma estação de despistagem. Espero ter respondido. Muito obrigado. A questão da Tendai é, então, o que é considerado como a distância ideal? É semelhante à Covid? Ou a distância certa entre as pessoas para se manter? Tendai? Se não se importam, eu posso responder. Nós sabemos que a primeira forma de contágio é, portanto, o contacto pessoal. Portanto, as membranas mucosas, ou lesões na boca, na garganta. Portanto, há um risco daquilo que nós chamamos um contacto direto e, portanto, são tudo partículas mínimas que até podem ser expelidas quando falamos. Portanto, vamos então adotar o 1 metro de distância. Portanto, pelo menos um metro. Se nós não pudermos manter essa distância, então temos que então utilizar uma máscara. Qualquer outra forma, o contacto deve ser, portanto, tocar, tem que ser um contacto direto, pele na pele, digamos. Não sei se há mais alguém que queira acrescentar aquilo que eu disse. Muito obrigado, Vitória. Portanto, se quiserem intervir, podem levantar a vossa mão virtual e nós damos a oportunidade para intervirem. Tendai, esta questão, esta pergunta relativamente ao IPC, não sei se a Tendai quer responder. Muito obrigado. Sim, eu creio que depois de cada transporte de cada paciente, então deve haver uma limpeza e desinfecção completa de todo o equipamento que foi utilizado, da ambulância, etc. Portanto, tem que haver uma desinfecção apropriada de tudo. Temos uma outra pergunta em termos desta equipa. Quantas batas é que uma equipa vai ter que
ter armazenadas, portanto, normalmente, em média? Quantas batas? Bem, eh, neste aspecto, seria importante considerarmos os dados epidemiológicos para calcularmos o número de doentes que irão deslocar-se a este centro. Portanto, é por isso que a equipa de vigilância nos ajude a tentarmos então gerir e administrar as quantidades dos artigos. Tudo depende do número de doentes que nós tivermos que consultar e dessa forma vamos poder encomendar o número certo. Não sei se a Vicky tem alguma coisa a acrescentar. Bem, eh, depende do número de vezes que o funcionário vai ter que estar com um doente durante o seu turno. E muitas das vezes vai ter que também, temos que pensar nos serviços de apoio, como por exemplo as pessoas que vão limpar a sala, etc., o quarto. Portanto, é por isso que nós temos a nossa ferramenta que nos ajuda a prever, a fazer previsões, e então tudo depende do número de camas que tiverem também, isto pode ajudar, o número em média, mas tudo depende da situação. eh, para podermos então ter um número mais aproximado do que devemos, mas temos que pensar não só no número de doentes e do número de funcionários, mas sim quantos contactos é que o funcionário vai ter por dia, por turno. E, portanto, nós não queremos que os funcionários passem de um doente para o outro com a mesma bata e com o resto do todo o equipamento de proteção pessoal, portanto, porque isto irá também fazer com que haja uma propagação para outros doentes. Muito obrigada, Vicky. Há uma pergunta que reaparece em termos da proteção. Quando alguém quando alguma pessoa, portanto, dirige para uma cabine de vacinação e ele está a vacinar doentes, quanto tempo é que esse equipamento dura? Não sei se o John quer. Sim, eu acho que a Vitória já mencionou muito bem, mas Vitória, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Bem, eu não sou a perita, não sou a perita, mas o que nós sabemos é que as pessoas ah, eh, que já foram vacinadas não têm probabilidades de apanhar a doença novamente. Portanto, ah, ah, se nós formos vacinados, estamos de certa forma protegidos, mas eu não quero estar aqui a garantir isto. Nós há muitos anos que temos vacinado os nossos funcionários e já estava considerado erradicado, mas de qualquer forma é importante nós implementarmos a estratégia da OMS, mas só para salientar, tal como disse a Tendai, nós temos todas essas orientações sobre como desenvolver o nosso trabalho de forma segura. Sim, portanto, há uma sensação de que há uma certa um cruzamento em termos de imunização e talvez esta última, vacina tenha trazido uma certa proteção, mas ainda temos muito poucos dados. Basta dizer que vamos organizar um seminário sobre a imunização, ah, e creio que a nossa equipa depois, na altura, irá com certeza dar-vos mais informação sobre esse aspecto. Muito obrigado, John. Então,
Muito bem. A última questão que vamos tratar, vou pedir ao Zongo, se é que é possível integrar um pequeno canto, uma pequena secção para vacinação? Conseguem ouvir-me? Mas o senhor Zongo talvez esteja a falar, mas sem ligar o microfone. Zongo Mamadou, talvez a Ana possa responder. Será que é possível incluirmos um pequeno local, um pequeno espaço para vacinação nesta estrutura, neste design? Sim, eu creio que este design, este esboço, este projeto vai ter que ser feito de acordo com a dinâmica, de acordo com o contexto do país, do local. Mas depois de já ter sido implementado, não. Mas se essa for um requerimento, aliás, um requisito logo a priori, com certeza que se pode considerar. E nós temos que respeitar todos esses padrões. Não sei se há mais perguntas ou se é suficiente o que eu disse. Sim, sim. O que é importante é que as medidas do IPC sejam seguidas, e que sejam conformes e que permitam esse fluxo adequado durante todas as instalações. Portanto, não esquecendo todos os outros requisitos. Portanto, são princípios que devem ser seguidos e, logicamente, que depois se pode ajustar. E eu creio que essa foi uma pergunta muito boa, porque temos que pensar exatamente na prevenção, que se vem tornando cada vez mais importante. Não sei se a Vicky quer acrescentar mais alguma coisa. Não, só para lembrar que as pessoas que estão a ser vacinadas serão as pessoas que estão saudáveis. Portanto, tal como a Ana e o Zongo disseram, é importante não misturarmos os doentes, não é? Portanto, têm que ser identificados através da despistagem e depois enviá-los para o outro local no mesmo centro para então serem vacinados. Portanto, isto é o que temos que considerar. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado à Vitória e ao John pelas respostas. Gostaria de agradecer a todos os nossos oradores pelas apresentações. Gostaria também de agradecer a todos os participantes e vou passar a palavra ao responsável do CDC para a África para nos dirigir as palavras de encerramento e também incluindo nelas uma indicação do que vamos fazer a seguir. Professor, tem a palavra. Professor Yap. Muito obrigado. Eu não vou tentar resumir nada. Eu creio que foi uma sessão muito interessante, muito válida, muito rica. E vou congratular todos os oradores que nos deram a ideia daquilo que nós podemos fazer já, imediatamente, para tratar desta epidemia. Ouvimos o que é que pode ser feito no Burundi e também ouvimos da apresentação da OMS
que há algo que se pode fazer. Estes centros de tratamento são muito importantes, já vimos como é que até podem ser projetados. Portanto, foi muito interessante para vermos também ou ficámos a saber, quem não sabia, que existem ferramentas que nos permitem prever ou estimar, e portanto, qualquer parceiro que quiser envolver-se na gestão destes centros pode fazê-lo. E isto é o que é importante, é juntarmos todos os parceiros, ouviram a OMS, o CDC, e todos os nossos colegas, mas é importante termos estas plataformas onde nós podemos partilhar as melhores práticas. Portanto, eu mencionei que durante 5 meses é o que nós temos e temos que realmente conseguir dar a volta. E então, o primeiro pilar é realmente garantirmos que o rácio de tratamento atinja um valor inferior a 0,5%. Portanto, nós sabemos que agora estamos numa situação um pouco difícil, sabemos que estamos também a querer implementar uma abordagem de tratamentos domiciliários, mas o há certos ambientes onde isto não é possível, devido à promiscuidade, devido à falta de infraestrutura, etc. Portanto, dessa forma, então, nós vamos passar de uma intensificação para a integração e ver como é que nós podemos, com vários parceiros, elaborar algo que nos vai permitir um processo mais eficaz. Portanto, nós temos que considerar que o que é importante agora é esta chamada à ação, e eu aprecio todo o apoio que já temos recebido dos nossos parceiros, eh, portanto, nós agora temos que, então, com mais fundos, garantir a taxa de mortalidade ao intensificarmos a nossa resposta. Mas também temos que implementar estruturas para que, quando houver um outro surto, então estejamos já preparados em termos de estruturas. O que aconteceu em Goma foi vermos que os centros de tratamento que foram construídos na altura da Covid poderiam ser reusados, reorganizados. Portanto, vamos fazer com que todas as ferramentas que existem sejam utilizadas e então tratarmos desta situação da Mpox e ver geralmente que só há aqui um objetivo comum. Obrigado a todos, obrigado ao Patrick e a todos pela liderança e desejo-vos a todos uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Adeus a todos. Até à próxima. Obrigada.